Glória a Deus. Graça e paz. Sejam todos bem-vindos, nossos irmãos que vai nos acompanhar na gravação. Vamos crescer na graça e no conhecimento do nosso bondoso e maravilhoso Deus. Queridos, nós vamos tratar de um tema hoje complexo. Nós já falamos em algumas mensagens, nós já citamos este assunto, mas o Espírito Santo me trouxe uma mensagem mais completa acerca deste assunto. Para quê? Para sanar de fato, tirar todas as dúvidas. Por quê? Porque as pessoas ficam em dúvida, ouvem um texto fora do contexto, não aprendem acerca do assunto, entram em contradição. E hoje, amado, nós vamos derrubar mais uma vez esse mito criado pela religião. Esse mito que aprisiona, que coloca cadeias nas mentes das pessoas. As pessoas estão aprisionadas, amados. As pessoas estão com cadeias nas suas mentes. Por quê? Porque ouviram muitos anos acerca de coisas que não têm respaldo bíblico. Ah, mas tiraram da Bíblia, claro, tiraram um versículo isolado, tiraram um texto fora do contexto. E o que nós queremos trazer para a amada igreja de Cristo Jesus, onde Ele é o cabeça, é o conhecimento. Por que o conhecimento? Porque Jesus disse: conhecereis a verdade vos libertará. Então Jesus mandou pregar a verdade precisa ser pregada. Então está aí o tema nesta manhã. Você que vai me assistir ao vivo pelo Facebook, ou lá no YouTube também, no seu dia, à noite que você vai nos acompanhar lá no YouTube. Hoje é o que? 17/11, 17 de novembro de 2019. Essa mensagem vai ficar registrada aí para as futuras gerações. E é bom a gente tocar nesse assunto, porque eu acredito que quando eu partir, essa mensagem vai estar lá. E muitos filhos de Deus vão ser libertos por esta palavra. Amém? Tá aí o tema: o querubim guardador. Vamos começar a entender algumas coisinhas. Querubim é de origem hebraica. Querubim. Queruve ou queruvim no plural. O que significa? Olha o que significa querubim. Anjo grande e poderoso, abençoado, puro, divino. Então, querubim é uma das classes dos anjos de Deus. Fica a palavra querubim. Vamos lá. Gênesis, preste atenção. Gênesis, capítulo 3, versículo 24 e 25. Gênesis 3, 24 e 25. O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden. Presta atenção aqui, ó. Jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomado. E havendo lançado fora do jardim do Éden o homem, pôs o quê? Pôs querubins ao oriente do... Então Deus, ao lançar o homem fora do jardim, Ele colocou querubins ao oriente do jardim do Éden. E uma espada inflamada, ou flamejante, que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida aqui é uma tipologia, apontava para Jesus Cristo. Então, não era o tempo ainda de Cristo se manifestar. Então, esse Cristo, esse Senhor, esse Jesus, o nosso Pai, está representado aqui pela árvore da vida, que tinha que ser guardada.
Porque não era o tempo ainda de se manifestar. Deus se manifestou quando o Nazareno pisou na terra. Deus em Cristo, amém? Então Deus colocou os querubins ao oriente do jardim do Éden e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Irmão, como eu falei, o que é querubim? Querubim, anjo grande, forte, poderoso, puro, divino. Quando o homem caiu, Deus o expulsou, né? Nós conhecemos bastante esse assunto. Deus expulsou o homem do jardim do Éden. Você acredita que tem gente que até hoje pensa que o jardim do Éden é no céu? Ô irmão, mas eu também pensava. Então, pare com isso. O jardim do Éden não era no céu. Era na terra. Era um lugar. Era um lugar geográfico que Deus colocou querubins ao oriente do jardim do Éden. Tem gente que vai morrer acreditando que o jardim do Éden é o paraíso lá no céu. E aí o homem pecou. Se o homem pecou na terra, não é, o Éden não pode ser no céu. Ele pecou e Deus expulsou do jardim do Éden. E lançou aonde? Na terra. Ele saiu do jardim do Éden e foi viver sua vida fora do jardim do Éden. Tanto é que os seus filhos casaram. Ô irmão, casaram com as mulheres que já existiam fora do jardim do Éden. Ah, mas o primeiro homem e a primeira mulher foi Eva. O primeiro homem foi Adão. Irmão, ali é para começar a história. Só que quando ele sai, já existiam outros povos. Quem criou os cananeus na vida? Mas Deus parou de fazer vidas, de criar? Não. Deus criou outros povos. O fato é que quando ele sai, os filhos de Adão casam com outras mulheres. Ou tem gente que pensa que os filhos de Adão se relacionou com a própria mãe para ter filhos. Meu amado, o que está escrito na Bíblia? Jesus disse uma coisa muito interessante no livro histórico de João. Aliás, o autor, né? Ele falou, se fosse para escrever tudo o que o Senhor fez, não haveria livros. Muita coisa que aconteceu. Nós temos aqui apenas um resumo, eu diria que uma terça parte de tudo que é Deus. E aí, com os olhos iluminados, nós vamos discernindo e comparando coisas espirituais com as espirituais. Então Deus tirou o homem do jardim do Éden e colocou para lavrar a terra de que fora tomado. Colocou querubins ao oriente do jardim do Éden e uma espada inflamada que andava ao redor do jardim, obviamente, para guardar o caminho da árvore da vida. O que é que acontece? Pegaram essa frase e o sentido do querubim, como eu falei, anjo, poderoso, puro, divino. E aí, atribuíram o quê? O querubim, ou o querubim, guardador, nós vamos chegar lá daqui a pouco, que está escrito em Ezequiel 28, foi, olha o que a religião diz, o querubim guardador, que está lá em Ezequiel 28, foi Lúcifer no céu. E aí, ele tentou usurpar o trono de Deus. Ele tramou lá com a terça parte dos anjos. E disse, sabe de uma? Vou conjecturar. Vem cá, anjo. Semi-caído, porque tu vai cair daqui a pouco comigo. Vem cá, anjo. Chamou a terça parte dos anjos. E disse, olha, eu vou tomar o lugar do Criador. É o conto de fada da religião. Então o nome dele era Lúcifer. Nós já temos essa mensagem, né? Jesus, Lúcifer e a religião. Lúcifer quer dizer portador da luz. Então disseram que lá no céu tinha um anjo
portador da luz, chamado Lúcifer. E esse anjo, ele caiu. Porque ele queria colocar o trono acima do de Deus. E ele caiu com a terça parte dos anjos. Como a religião não sabe o nome dessa terça parte dos supostos anjos, aí eles colocaram aí Maria Padilha, é uma anja caída. Preto Velho, Exu Caveira, Pombagira, Tranca-Rua, Exu Mulambo. E aí começaram a criar esse miticismo e colocaram na mente dos filhos de Deus. Trouxeram essa cultura africana, impregnaram nas igrejas evangélicas e os homens ditos de Deus estão pregando essas heresias. Lúcifer caiu. Quando ele caiu, ele virou diabo. Porque você nunca leu, irmão? Apocalipse 12, 10. Houve batalha no céu. O dragão caiu. Nós já explicamos que o dragão ali apontava para Herodes. Herodes que queria matar o menino Jesus. Herodes que perseguiu José e Maria antes de ter o menino. Aquilo é uma narrativa de figura de linguagem. João estava preso por Roma, não podia falar abertamente. Dragão, serpente é uma tipologia mal que era Herodes, que queria matar o menino. Compara, eu sempre gosto de falar isso, que é muito lindo. Quando eu estudei isso, eu me apaixonei. Compara Apocalipse capítulo 12 com Mateus capítulo 2, é o mesmo assunto, de linguagem diferente. O dragão que caiu lá em Apocalipse 12 é Herodes. Quando ele morre, Deus manda José e Maria pegar o menino e voltar para Jerusalém para cumprir o propósito, porque aqueles que queriam matar o menino, o dragão de Apocalipse 12, morreu. Então pegaram aquele versículo isolado, juntamente com o texto de Ezequiel, e disseram, não, aquele estava no céu, aquele era Lúcifer. Ué, como é que ele estava no céu, se diz o texto que houve batalha no céu, e ele já era chamado de dragão, serpente, diabo, Satanás? Então ele não era Lúcifer. Então pegaram o texto de Apocalipse, uniram ao texto de Ezequiel e disseram, não, ele era Lúcifer, caiu, virou o diabo. Nós já falamos na outra mensagem também, quem foi Lúcifer? De onde foi que a religião tirou isso? Pode abrir a Bíblia, vocês têm aí. Em algumas traduções é que você vai encontrar em Isaías capítulo 14, versículo 12, o nome lá, como caíste do céu, ó Lúcifer. Mas no normal é ó estrela da alva, quer dizer aquele que brilhava, aquele que brilha, aquele que tem luz. Então, quem foi Lúcifer? Lúcifer foi um bispo da Igreja Católica que viveu no século IV, na Sardênia, lá no Oriente Médio. É claro, os romanos, a Igreja Católica, esconde isso porque ele foi excomungado. Por quê? Porque ele bateu contra um sistema que estava instalado dentro daquele outro sistema, que dizia que Jesus não era divino, Jesus era só mais um filho de Deus, e não era o próprio Deus em pessoa. E Lúcifer de Canglari, ele lutou contra os arianos. E aí excomungaram ele, prenderam ele, na época de Santo Agostinho, São Jerônimo. Prenderam ele, levaram ele em cativeiro. E hoje ele é conhecido de alguns como São Lucifero. Tem até uma igreja nos Estados Unidos. Então pegaram esse nome, essa pessoa, detalhe, um homem que lutou verdadeiramente contra os dogmas da religião, assim como foi Martinho Lutero no seu tempo, que rebateu lá as 95 teses. São Lúcifer, ou Lúcifer, que quer dizer portador da luz, foi um bispo da Igreja Católica do século IV, que ele defendia algumas questões da palavra de Deus, que naquele tempo a religião não permitiu que fosse revelado. Então, depois que ele se rebela contra aquela situação, classificaram ele como um desertor, como alguém que decaiu da fé. E aí pegaram maldosamente, no século XVII, as traduções do rei Jaime,
Veio que no lugar de estrela da alva que caiu, colocaram lá intencionalmente Lúcifer, para denegrir a imagem de um bispo católico que eles rejeitaram uma orientação, uma direção que eu creio que o Espírito Santo estava dando a ele, que ninguém diz que Jesus é o Senhor se não for pelo Espírito. Então pegaram essa história, só pesquisa aí. Quem foi Lúcifer? As traduções que chegaram até nós trouxeram essa imagem de que Lúcifer era o capeta, era o anjo de luz que caiu do céu e virou o diabo. Não, tem nada disso. A palavra lá do grego e hebraico, o hebraico é Hele Ben Shahar, quer dizer aquele que brilha. Não tinha nada a ver com a pessoa, mas era um sinônimo, era um adjetivo. Alguém poderoso que brilhava, que governava, mas decaiu. E nós vamos entender. Então assim, a religião conta, eu vou ter que ter muita paciência para explicar isso hoje. A religião conta que Lúcifer caiu e na terra virou diabo. Houve uma rebelião no céu, Deus não viu nada, Deus estava tomando um café, não ouviu nada, não ouviu o que estava tendo nos bastidores. E aí, Deus foi pego de surpresa, não é isso que parece? Então é isso mesmo, vamos lá. Salmo 121, 4 e 5. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de... O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita. Não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. Se o Senhor não dorme, nem pisca, como é? Vamos pensar, o culto é racional. Como é que existia um ser lá no céu que chamou até esta parte dos anjos em secreto e em secreto se rebelou contra Deus? Porque Deus não viu nada. Para com isso, irmão. Ele não tosqueja, ele não dormita, ele não dorme. Vamos lá, a introdução, olha lá. Salmo 139, de 1 ao 3. Senhor, tu me sondas e me conheces. Tu sabes o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Olha o que Davi está falando. Tu me sondas, tu me conheces. O Senhor sabe o meu assentar, o meu levantar. De longe entendes os meus pensamentos. Você nem falou aí, você nem pensou ainda. Deus já sabe o que você vai pensar. E quando você pensou aí, Deus já sabe o que você quer falar. Esse é o nosso Deus, que não pode ser surpreendido por nada. Vamos lá. 4, Salmo 139, 4. Não havendo ainda palavras alguma na minha língua, eis que logo, ó Senhor, tudo conhece. Tudo Ele conhece. Há possibilidade de surpreender Deus? Vamos lá. João capítulo 2, 24 e 25, disse Jesus, mas o mesmo Jesus não confiava neles. No contexto, eram os judeus ali que estavam querendo pegar Jesus. Porque a todos conhecia e não necessitava de que alguém testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia no homem. É prova disso que Jesus disse assim, eu não escolhi vocês 12? Um de vocês é o diabo, Se diabo é um ser espiritual que chamava Lúcifer e caiu, por que Jesus em João 6,70 chama Judas Iscariote de um diabo? A indicativa de um é porque existem outros. Um de vós é um diabo. É um, então tem mais. Você percebe que não se encaixa? Outra coisa. Me mostrem na Bíblia, meu negócio é a palavra de Deus. Me mostrem na Bíblia teólogos, doutores em divindades. Me mostrem na Bíblia Jesus, eu estou falando de Jesus, chamando ou debatendo com um ser invisível e dizendo, você é Satanás, você é o diabo. Já sei onde você pensou, Mateus 4, tentação no deserto. Claro, Jesus estava cumprindo a lei, e o diabo ali, que se opunha a ele, era o pecado que não era dele, mas que ele estava carregando no seu corpo.
Porque o texto diz em Hebreus que ele foi tentado nas mesmas situações que nós. Então quem é o diabo de Mateus capítulo 4? A lei do pecado que estava em Jesus Cristo. As suas paixões, as suas vontades, que ele venceu todas pela palavra de Deus. Mas a narrativa, irmão, parece que tinha uma coisa. Parece, mas não é. E nós vamos lhe mostrar por quê. As únicas pessoas que Jesus chamou abertamente de diabo e Satanás eram pessoas. Judas, ele chamou de diabo. E Pedro, ele disse, para trás de mim, Satanás. Porque diabo e Satanás são adjetivos, aponta para algum tipo de situação, algum tipo de adversário, oposição, alguma questão que implica, que tenta desfazer daquilo que Jesus estabeleceu. Tudo que é contra a Cristo é uma tipologia de Satanás, de adversário e de diabo. Então, Jesus disse que conhecia tudo que havia no homem. E ele não precisava que alguém testificasse do homem, porque ele sabia. Ele conhece todas as coisas. Como eu falei, a introdução. Não entramos lá ainda, mas vamos devagarzinho. Hebreus 4:12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e das medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. 13. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos que tratar. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Todas as coisas estão nuas e patentes. Então não tem nada encoberto diante de Deus. Então aí nós já vemos que é por isso que ele é o único que possui esses atributos: onisciência, onipotência e onipresença. Olha lá. E aqui chegamos em Ezequiel 28. Agora vamos libertar. Vamos nos libertar de toda mentira religiosa. Vamos lá. Ezequiel 28:2. Olha lá, ó. Filho do homem, diz o príncipe de onde? De Tiro. Era um príncipe de Tiro, da cidade. Ou da nação. Assim diz o Senhor Deus, porquanto o teu coração se elevou e disseste, eu sou quê? Eu sou Deus. Sobre a cadeira de Deus me assento no meio dos... Olha lá, mares. Pergunta, Deus tem alguma cadeira no meio dos mares? Então, nós não podemos levar isso aqui no sentido que era lá do céu, que é alguém tramando tomar o lugar de Deus. Mas, eles são experts em pegar isso aqui e distorcer. E inventar uma história. Não, aqui ó, era o diabo que caiu. Ó, vamos supor, se ele caiu, se existisse um ser espiritual lá no céu chamado Lúcifer, e ele caiu, Deus lançou porque ele caiu. Como é que depois de caído ele quer subir de novo? Porque isso aqui teria que ser, como eles pensam, isso aqui teria que ser lá. E não aqui. Aqui já está falando de um assunto na terra. Então, entende-se pela religião que ele caiu e depois de caído ele tentou subir de novo. Olha que contradição. Assim diz o Senhor Deus, porquanto o teu coração se elevou, soberba, e disseste, eu sou Deus, sobre a cadeira de Deus me assento no meio dos mares. E não passas de quê? De homem, não és Deus, ainda que estimas o teu coração como se for o coração de Deus. Ezequiel 28:2. Então aquele homem, príncipe de Tiro, ele estimava no coração dele, por causa do poder, por causa de tudo que ele era, por causa de tudo que ele representava, ele estimava em seu coração ser igual a Deus. E detalhe, ele disse que ia colocar a sua cadeira sobre a cadeira de Deus, me assento no meio dos mares, ponto e vírgula. Isso aí é lá um pouquinho na frente, você vai entender. Então vamos continuar a história.
Ezequiel 28, 3 e 4. Eis que tu, olha para isso, irmão. Eis que tu és mais sábio que Daniel. Que privilégio desse homem. Que privilégio. Ele era considerado por Deus mais sábio que Daniel. Um dos homens mais sábios que a Bíblia relata. Ele era mais sábio do que Daniel. E quem disse isso? Deus. Eis que tu és mais sábio que Daniel. E não há segredo algum que te possa esconder de ti. Que se possa esconder de ti. Olha lá, vamos entender a história. Pela tua sabedoria e pelo teu entendimento, alcançaste para ti o quê? Riquezas e adquiriste ouro e prata nos teus. Isso aqui não é no céu. Está falando de um homem. Digamos assim, um grande empresário, um grande empreendedor. Era esse homem. Homem muito sábio, homem que colocava as mãos e as coisas fluíam. Vamos lá. Esse aqui é o 28:5. Pela extensão da tua sabedoria, no teu comércio, comerciante, no teu comércio, aumentaste as tuas riquezas. E eleva-se o teu coração por causa das tuas riquezas. Sabe aquele que quanto mais tem, quer ter? O coração. Elevou-se. Foi esse homem. Já estava se intitulando Deus. Por causa das riquezas. Por causa da sabedoria. Por causa da soberba que entrou no coração. Ele sabe de uma? O mundo já não me cabe mais como homem. Eu agora sou Deus. Assim pensou Nabucodonosor. Assim pensou Irode, que construiu a Torre de Babel. Assim pensou o homem do pecado, que no tempo de Paulo, lá do ano 70, naquela geração, queria se assentar no trono de Deus, no templo, se dizendo ser Deus. E era Roma com seus exércitos. Ezequiel 28, 6 e 7. Portanto, assim diz o Senhor Deus: porquanto estimas o teu coração como se for o coração de Deus. Por isso, eis que eu trarei sobre ti estrangeiros. Lembrando que ele era o príncipe de onde? De Tiro. Então Deus está dizendo que por causa da soberba, por causa da tentativa de usurpar o nome de Deus, querer ser Deus, Deus disse: olha, eis que trarei sobre ti estrangeiros, os mais terríveis dentre as nações, os quais desembaiarão as suas espadas contra a formosura da tua sabedoria e mancharão o teu resplendor. Você vai ser destruído. Quem lembra de um muito famoso, né, que queria governar a Alemanha, e faz isso, faz aquilo? Aí Deus depois vai e levanta outro exército e acabou com ele. Cadê Hitler? E tantos outros. Napoleão II. Cadê Gengis Khan, que matou milhões? Pol Pot. Hernán Cortés. Esses homens que massacraram a humanidade. Cadê? Deus derruba todos, irmão. Fica nada. Vai manchar o teu resplendor. Você vai morrer. 28, 8 e 9. Eles te farão descer o quê? A cova. Em alguma tradução você vai encontrar inferno, que quer dizer lugar dos mortos. Cova. Eles vão te matar. Então isso não é Lúcifer, irmão. Ó, vocês que vão me acompanhar, isso não é diabo, não é um ser que caiu do céu e virou um diabo e queria subir de novo, e Deus disse que ia mandar estrangeiro para matar? Como assim? Olha lá. Eles te farão descer a cova e morrerás da morte dos transpassados no meio dos mares. Olha, Deus disse que ele ia morrer no meio dos mares. Lembra que ele disse que ia pegar a cadeira e colocar no meio dos mares? Nós vamos entender isso. Está tudo aqui, irmão. Está tudo aqui, amado. Quando você começa... Mas o povo não examina. Pega os versículos isolados e diz que é o diabo, que é isso aqui. Não, irmão.
Se você for chamado e ama a verdade, você vai se convencer disso. Se não, fica aí na operação do erro aí, vivendo as mentiras. Nós estamos livres, libertos. Olha lá. Acaso dirás ainda, diante daquele que te matar, alguém ia matar ele. Acaso dirás ainda, diante daquele que te matar, eu sou Deus, mas tu és homem, não Deus, na mão do que te transpassa. Quem matou ele? Foi o rei de Babilônia. Foi a Babilônia que invadiu e destruiu ele. Vamos entendendo. 28:12, o texto continua. Estava falando do príncipe de Tiro. A história, nós não sabemos exatamente quanto tempo perdurou da profecia até o acontecimento. Então as coisas estão andando. Filho do homem, levanta uma lamentação, um lamento sobre o rei de Tiro. Mais uma vez, era príncipe, agora é rei. E diz-lhe, assim diz o seu Deus. Agora vamos lá. Tu eras o selo da medida, cheio de sabedoria e perfeita em formosura. Você percebe a semelhança? O capítulo todo, nós estamos examinando o capítulo, não um texto isolado. Então esse abençoado aqui, rei de Tiro, tu eras o selo da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Ele diz, tá vendo, irmão? Aí é Lúcifer, que era assim. E depois caiu, ficou assado. Não. Olha lá. Oh, meus amados, você não sabe a alegria que eu estou de pregar uma palavra como essa, irmão. Ô, irmão, vocês não entendem. Olha para isso, irmão. Aí, ó. Ezequiel 28:13. Olha que maravilha, olha. Estiveste aonde? Deus tirou o homem do jardim do Éden, lançou na terra e colocou querubins para guardar o Éden. Não foi isso que nós lemos? Claro. Então o Éden não é no céu. O rei de Tiro. Cadê? Olha lá. Estiveste no Éden. O rei de Tiro também passou por lá. E você vai entender o conceito disso. Porque Éden aí se tornou uma cidade. O jardim do Éden, um local específico, era onde Deus colocou lá Adão e Eva para guardar. Quer dizer, para dar nome lá aos animais, para viver naquele ambiente. Depois Deus expulsou do jardim do Éden e colocou querubins, anjos mesmo, poderosos, para guardar aquele lugar por causa do caminho da árvore. Aí, tempos depois, Deus diz, estiveste no Éden. Quem esteve no Éden? O rei de Tiro. Estiveste no Éden. Jardim de quem? Bom, quando nós lemos Gênesis, quem estava no Éden foi Adão, Eva. Aí aparece a serpente, que eles também misturam tudo e diz que aí era a serpente. Olha a confusão. Vamos lá. Estiveste no Éden, jardim de Deus, e de toda pedra preciosa era a tua cobertura. Sardônia, topázio, isso é tudo pedra preciosa, tá bom? Algumas a gente conhece, outras não. Sardônia, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, minha filha, é uma pedra preciosa, carbúnculo, esmeralda e o quê? O mais comum, e ouro. Em ti se fazia os teus tambores e os teus pífaros. Em ti fazia os teus tambores e os teus pífaros. No dia em que fostes criado, foram preparados em ti, nele. O que é isso, irmão? Dom. Todos esses dons estavam nele. Em ti foram criados tambores, os teus pífaros, né, um tipo de instrumento. No dia que fostes criado, foram preparados. Mais uma vez, vamos lá, vamos voltar para o sistema. O sistema religioso diz que Lúcifer, um ser, um anjo, antes de cair lá no céu, olha que absurdo. O sistema religioso diz isso, vocês sabem. Ele era regente de coral. Quando ele andava, aí os sons começavam a sair dele. Ó. Imagine o irmão Danilo andando aqui e o som de teclado ali. Tem tom, tem tom, tem tom, tem tom.
Imagina a irmã Cris andando e a viola comendo no centro. Eles dizem que quando Lúcifer andava, os sons, as notas musicais saíam dele. Por quê? Por causa disso aí, ó. Mas isso aqui tem explicação? Claro que tem, irmão. Mas é eu que vou explicar? Não, quem vai explicar é a Bíblia. Porque se eu falar, você vai dizer, é o Senhor que falou isso. Eu não vou acreditar no que o Senhor falou, tá bom. Então eu espero que você acredite nas Escrituras. Então vamos lá. Então, o sistema diz que Lúcifer andava e quando ele andava o som saía dele. Tanto é que o sistema religioso tradicional, eles dizem assim, olha, vocês, levita era quem era da tribo de Levi, tá bom, irmão? Os meninos que tocam aqui, eles ministram o louvor. Não existe levita. Levita era da tribo de Levi. Não tem nada a ver. Então, eles dizem, o sistema diz que os levitas, ele é muito assediado pelo diabo, porque eles tocam, e aí Lúcifer fica com ciúme, porque Lúcifer tinha som que quando andava, os tambores comiam no centro, os atabaques. Imagina Lúcifer pentecostal. Ih! Então, e tudo estava nele, né? Foi preparado quando foi criado. Então o sistema diz que Lúcifer saía som e aí os levitas, os cantores hoje, gospel, são vítimas da ação de Lúcifer, porque quer tirar o dom dos irmãos que tocam. Que absurdo. Vamos lá. Ezequiel 28:14. Tu eras como? Oi? Como? Eu tive que baixar uma Bíblia em hebraico e grego para ler esse texto. Porque geralmente no nosso diz assim, tu eras, ó querubim. Dá a ideia de que Deus estava falando para um querubim. No original, não. Tu eras como? Semelhante, parecido, tinha também a mesma função. Qual foi a função do querubim anjo? Guardar lá o Éden. Por quê? Por causa do caminho da árvore da vida. Tu eras, está falando no contexto do rei de Tiro. Tu eras como querubim, ungido, consagrado. Quem lembra de Davi? Unge Davi rei. Unge Saul rei. Unge os sacerdotes. Era uma unção normal que Deus otorgou para aquele povo. Era uma separação para algo específico. Tu eras como querubim ungido, para guardar te estabeleci, no monte santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. Deixa eu tomar água que o negócio é tenso. Vamos lá. Então ele era como um querubim ungido, para guardar te estabeleci, ponto e vírgula. Pergunta, fazer como aquele comediante. Pergunta. Se ele era Lúcifer, como a religião diz, Deus estabeleceu ele para guardar o quê? E de quem? Deus estabeleceu para guardar no céu. Guardar o quê? E guardar de quem? Se Deus vê tudo, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos do Senhor. Guardar, eu entendo que é proteger, para alguém não tocar, ou não pegar, ou não furtar. Então, ele, supostamente, Lúcifer, no céu, o diabo que caiu, ele guardava o que no céu? Porque o texto diz que Deus, aqui é antes da queda. Então vamos entender, vamos completar o raciocínio. Aqui é antes da queda. Deus estabeleceu como querubim ungido, para guardar te estabeleci. Tu eras como querubim ungido, para guardar te estabeleci. Guardar o quê? E de quem? Pergunta, fica aí. No monte santo de Deus estavas. Monte santo de Deus. Irmão, monte santo de Deus, faz de conta que é o céu. Porque é o faz de conta do povo. Não, Monte Santo de Deus não é o céu. Monte Santo de Deus é porque o rei de Tiro, ele foi ungido como querubim para guardar, Deus havia estabelecido. E ele estava onde? No Monte Santo de Deus, estava no meio das pedras afogueadas andavas.
Monte Santo de Deus era uma referência ao local onde o primeiro templo ia ser levantado, Monte Sião. E lá, pelo contexto, nós entendemos que nesse Monte Santo de Deus, que era o Monte Sião, onde Deus o havia estabelecido para guardar, havia muitas riquezas, pedras preciosas do tipo que nós já lemos. Então Deus colocou esse rei de Tiro lá, Deus ungiu como um querubim para guardar aquele lugar. Deus entregou as riquezas àquele homem. É como se fosse um grande garimpo hoje que alguém descobre, e claro, e alguém vai se apoderar, uma empresa estrangeira ou nacional, alguém vai lá e diz, espera aí, não é assim não. Aqui, né, os próprios órgãos, né, que vai lá e diz, não, espera aí, aqui ninguém toca. Aqui é preservado, aqui você não... Era isso aqui que estava acontecendo, irmão. Deus o colocou como um querubim para guardar. Estava no Monte Santo de Deus. No Monte Santo de Deus estava. No meio das pedras afogueadas andava. Pedras afogueadas. Está falando aqui, amado, das pedras, das preciosidades que havia naquele lugar. E Deus confiou a um homem, o rei de Tiro, para guardar aquele lugar. E detalhe. Nós temos que dar nome aos bois, né? Mas rei de Tiro. E aí? Esse rei de Tiro tem nome. E aí vai facilitar o nosso raciocínio. Vamos chegar lá. Vamos mastigando. Ezequiel 28, 15 e 16. Desculpe que é um pouquinho cansativo, porque a gente tem que pegar o contexto para não fazer como sistema. Ezequiel 28, 15 e 16. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia que fostes criado, até que se achou iniquidade em ti. Ele era perfeito. Perfeito. Um homem perfeito. Até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação, olha, a iniquidade começou vindo aí. É por isso, não obstante disso, Paulo disse assim, que o amor ao dinheiro, ou às riquezas, é a raiz de todas as espécies de mal. E muitos vão por este caminho e se perdem. Amor, apego à matéria, a dinheiro, às riquezas. Olha ele aí. Olha o exemplo que Paulo fala aí. 1:12, né? Que tem vários. Na multiplicação do teu comércio, encheram o teu interior de violência e pecaste. Por isso, te lancei profanado do monte de Deus e te fiz perecer, ó querubim, olha lá, ó querubim, cobridor do meio das pedras afogueadas. Então, quando ele começou a se enriquecer demais, quando ele começou a se exaltar demais, quando ele começou a querer ser o próprio Deus, Deus pegou ele e fez o quê? Lançou da onde? Foi do céu? Não, lançou do monte, olha lá, vamos entender. Pecaste, ponto e vírgula. Por isso te lancei, depois que ele pecou. Por isso te lancei, profanado do monte de Deus. E te fiz perecer, ó querubim, cobridor, guardador, protetor, do meio das pedras afogueadas. Então Deus o lançou fora do monte, não é do céu. Vamos entendendo. Isaías 2:2. Isaías 2:2. E acontecerá, profecia, nos últimos dias, que se firmará o monte da casa do... No cume de quê? Olha aí o monte de Deus aí. Tem nada a ver com o céu, era monte na terra. Então, a ideia de que quando Deus o lançou fora do monte, é porque aquele monte já era um lugar por Deus visto como um lugar santo, onde a casa ou o templo seria construído. Por isso que Deus pegou aquele homem e colocou lá para guardar aquele lugar. E naquele lugar tinha muitas o quê? Riquezas, pedras preciosas. E Salomão precisou de quê para fazer o templo? Salomão precisou de quê para fazer o templo? É por isso, amado, que Deus o expulsou. Que aquelas riquezas lá, Deus colocou ele para administrar como um querubim, para guardar. Mas ele não era dono. Era tudo de Deus. Mas ele disse que era dono.
Andava, não, imagine, o abençoado andava por cima das pedras preciosas. Jaspe, safira, tudo ali em torno dele. Perfeito, sábio, mas sabe o que é Daniel? O homem era um músico de excelência. Os pafiros foram criados nele, os tambores foram criados nele. Nós vamos entender. Não, irmão, era o diabo. Que diabo, irmão? A profecia que o monte de Deus era isso aí, ó. Acontecerá nos últimos dias que se firmará o monte da casa do Senhor, no cume dos montes, e se elevará por cima dos outeiros, e correrão a ele. Todas o quê? Todas as nações. O templo ia ser construído no monte, e o que ia acontecer? Todas as nações daquela época, quando se falava em adorar a Deus, para onde era que ia? Para a casa do Senhor que ia ser construída no monte. Ana, por exemplo, a mãe de Samuel, anualmente ela ia lá na casa de Deus, sacrificar, levar o menino para apresentar, na casa de Deus que ficava localizada onde? No Monte Santo de Deus, de onde Deus expulsou o rei de Tiro, porque se exaltou e já queria ser dono de uma coisa que não era dele. É por isso que eu tenho falado sempre, meus amados. Vocês que ministram, vocês que pregam o evangelho, a igreja é propriedade de Jesus Cristo. Não tenta se apoderar da igreja, não, porque Jesus vai usar essa palavra para libertar, irmão. A igreja é de Jesus, irmão. É por isso que o sistema está porra aqui. Porque nós pregamos liberdade para vocês viverem para Cristo. A começar com a palavra como essa. Tem mais? Tem. Olha lá, Isaías 2, 3. Isaías 2, 3. Irão muitos povos e dirão: vinde, subamos o quê? Viu? Que não tem nada com o céu? Quem está entendendo? Subamos ao monte do Senhor, de onde Deus expulsou o rei de Tiro. Subamos ao monte do Senhor, a casa do Deus de... Porque a casa ia ser construída lá. Então aquilo era sinônimo de casa de Deus. Quando Davi dizia assim: alegrei-me quando me disseram, vamos... Já existiu o templo? Não, porque quem construiu o templo foi quem? Então onde era a casa do Senhor que Davi falava? O Monte Sião. Jerusalém. Era ali, amado, naquele território onde ele sabia, porque ele mesmo desejou construir a casa de Deus. Então Davi disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E onde era a casa do Senhor, Davi? Se o templo não estava de pé, não existia o templo ainda, o primeiro templo. O monte do Senhor. Irão muitos povos e dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor, a casa de Deus, do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos nas suas veredas. Porque, Então o monte era onde? Era o monte de Sião, irmão. Tem nada a ver com o céu. Porque, cadê? Aqui. Porque de Sião sairá o quê? A lei de Moisés. E de Jerusalém a palavra do... E as 2, 3. Está tudo aqui. Por isso que o conceito de monte é muito forte para os judeus. Tanto é, até a própria mulher samaritana, porque quando as tribos foram divididas, né, 2 para um lado e 10 para outra, a mulher samaritana disse: epa, Jesus, João capítulo 4, nós adoramos aonde? Monte Sião. Mas vocês dizem que é em Jerusalém, porque o segundo templo já tinha sido construído em Jerusalém na época de Herodes. Aí Jesus disse: nem no monte e nem no templo de Herodes, nem no templo de Jerusalém. Porque os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em? Aí, não sei. Então caiu a mitologia do monte, as consagrações do monte, ir no monte, subir no monte, porque lá era a tipologia da primeira casa de Deus. Mas depois veio para Jerusalém, na época de Herodes. Aí o povo ainda ficou ainda com aquela, sabe? Até aqueles que seguiram Jesus, quando eles passavam assim, Pedro e os discípulos: olha, Senhor, que magnífico esse templo.
Aí Jesus olhou assim e disse assim, é lindo mesmo, vem aí, viu, Pedro, para se consagrar, foi isso? Jesus disse, não fica lá pedra sobre pedra, vou derrubar todo esse negócio aí e vou levantar um templo santo. Aos templos de Deus. Nós somos templos do Espírito Santo. Então nós não cultuamos um lugar, amado, nós cultuamos o Deus que mora em nós, no nosso espírito, amém? Irão muitos povos e dirão, vinde, subamos ao monte do Senhor, a casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos nas suas veredas, porque de Sião sairá a lei, de Jerusalém a palavra do Senhor. A lei de Moisés que foi dada para os judeus, para Jerusalém, para Israel. Vamos lá, Isaías 56, 7. Também os levarei, profecia, ao meu... Quem estava lá nesse monte antes? Quem governava esse monte? O rei de Tiro, certo? Isso aí. Isso foi antes de ser construída a casa, o templo. Também os levarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa de quê? Casa de oração. Os seus holocaustos, né, os seus sacrifícios, os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu, que seria construído no templo. Porque a minha casa será chamada casa de... para todos os povos daquele período da lei. Quando eu falava em casa de oração, todo mundo sabia. Monte de Sião. Amém? Então era isso. O rei de Tiro guardava esse monte, se exaltou, se intitulou Deus. Deus disse, eu vou te matar e eu já começo te expulsando do monte. Você está fora. Assim como eu tirei Adão e Eva do jardim do Éden, agora eu te tiro desse monte aqui. Você caiu. Você, me dê a carteira aí. Eu vou dar baixa. Foi isso que aconteceu, irmão. Agora vamos continuar ainda no assunto. Eu só puxei aqui para Isaías para termos a ideia e a revelação completa da questão do monte, que era de fato aqui na terra. Ezequiel 28, 17. Elevou-se o contexto, olha. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompestes a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra Aí, ó. Por terra te lancei diante dos reis, te pus, para que olhem para ti. Por terra te lancei. Tá vendo, irmão? Deus pegou o diabo lá e rodou assim, aí. Por quê, irmão? Você nunca leu Jesus dizendo assim, eu vi Satanás cair do céu. Eis que eu vos dou poder para pisar em serpentes e escorpiões. No sistema religioso, quando eu ouvi um negócio desse, Jesus viu Satanás cair do céu. Era tudo a figura de linguagem de todos os tipos ou tipologias de adversários que caíam do seu posicionamento, do seu governo, das suas autoridades. Jesus via tudo, irmão. Pilatos disse assim, ó, se eu quiser eu te solto. Aí Jesus olha para ele e diz assim, tu só tá onde tu tá? Toda a autoridade que você tem é porque foi outorgada. Eu que te dei, se eu quiser eu tomo, Pilatos. Então todo tipo de Satanás, todo tipo de oposição a Cristo, Jesus, eu vi Satanás cair do céu. Tem nada a ver você levar aquilo ao pé da letra e dizer, é um texto isolado, irmão. Então vamos entendendo. Ezequiel 28, 17. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompestes a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei diante dos reis, te pus para que te olhem. Então os reis da terra iam começar a olhar para esse que o sistema diz que é o diabo. Porque eles usam aí dizendo que é o diabo, então imagina que os reis da terra iam ficar olhando para Satanás. Caiu, hein? Não, irmão. Era para um rei que era soberbo e ia ser abatido. 28, 18, Ezequiel. Olha lá. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio. O que é um comércio injusto, irmão, né? Um 7-1, as manobras lá para adquirir riqueza, sabe? Tudo nas intocas. As tramamocas dos governos aí. Toma aqui, ó, assina aqui. Superfaturamento aqui na hora. Vai dar quanto? Vai dar 30 milhões. Que nada, bota aqui, ó. Bota 100 milhões aqui, vá. O resto a gente divide. Aí, ó. Isso é antigo, irmão. Isso é uma praga. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Santuário? Vamos lá.
Deus falando, eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo. Fogo é sinônimo de condenação, de juízo. Ou seja, ele vai ser punido pelo aquilo que ele faz. Vamos lá. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu e te tornei sobre a terra, aos olhos de todos os que te... Terra, não tem nada a ver com o céu. Deus ia matar aquele homem. Deus ia matar. Deus dá a vida, ele que tira, irmão. Bom, tá aqui, eu botei aqui pra gente brincar um pouco, né? Tem uns irmãos aí que ficam falando, você chacota. Chacota o quê? Nós chacotamos aí com o sistema, não com a palavra de Deus. Eu não tô brincando aqui com a palavra de Deus, não, mano. A palavra de Deus é muito séria. Quem tá brincando com a palavra de Deus são vocês, que usam a palavra de Deus deturpadamente para enganar as pessoas. Aí temos um engraçadinho que foi lá, porque esse irmão fica fazendo graça. Eu sou cheio da graça. Nós somos, amém? Olha lá. Era Lúcifer? Era o diabo depois da queda? Não. Quem era então? Nós sabemos que era o rei de Tiro, sim, mas quem era? Esse rei de Tiro tinha nome. Então quem era esse homem? Então vamos lá, vamos entender melhor. 2 Samuel 5, 10 e 11. Olha que interessante, olha. Davi era o pai de Salomão, né? Todo mundo sabe. Rei Davi. E Davi ia cada vez mais aumentando e crescendo. Porque o Senhor Deus dos exércitos era com... Então Deus era com Davi. Davi começou a se enriquecer. Davi começou a vencer as guerras. Davi começou a pegar os despojos da guerra. Começou a crescer. Olha o que aconteceu. Irão... Rei de quem? Olha ele aí, irmão. Olha o nome aqui, irmão. Ó. Era Irão, a malandro. O povo dizendo que tu era o diabo. Era Irão, irmão. Rei de Tiro. Que maravilha, né? Tu estava escondido, quase 20 anos te procurando, não te encontrava. Claro, estava procurando ele não estava. Estava procurando a religião, irmão. Irmão, o nome do bendito lá, ó. O bendito que virou maldito. Ah, Davi foi crescendo. Irão, rei de Tiro, enviou mensageiros a Davi. Lembrando que nesse contexto anterior à profecia de Ezequiel, Irão aqui ainda está por cima da carne seca. Está na picanha. Depois que ele foi comer... Mas aqui ele estava na picanha ainda. Depois que ele foi comer carne de pescoço. Olha lá. Irão, rei de Tiro, enviou mensageiros a Davi. Olha para isso, irmão. E madeira de... Meu irmão, madeira de cedro era para qualquer um, irmão? Madeira de cedro e carpinteiros e predeiros. Esse homem, se esse homem está no nosso tempo, não tinha ninguém desempregado. E predeiros que edificaram a casa a Davi uma. Quem foi que fez o palácio de Davi? Irão, o rei de Tiro. Não tem nada. Então foi o diabo que fez a casa de Davi? Deixa eu tomar uma água aqui para... Então, quando Irão era esperto, irmão. Irão era inteligente. O homem era empresário, era homem de negócio. Né, minha irmã Cleide? Então, tinha visão. Ele viu que Davi estava crescendo, vencendo os reinos. Ele disse, epa, peraí, vou fazer amizade com esse aqui, ó. Eu vou logo mandar fazer uma casa para ele. Ei, já pensou, irmão? Eu vou logo fazer amizade com esse abençoado aí. Ele é abençoado, eu quero andar com ele. Enviou mensageiros a Davi, madeira de cedro, carpinteiro, predeiro, e edificaram a Davi. Seria melhor a casa de Davi, né? Fica melhor. A Davi uma casa. Pronto, construíram a casa de Davi. Então ele que bancou o sítio de Atibaia. Brincadeira. Ele que edificou a casa. Ele que edificou a casa, Davi, irmão. Vamos lá. Continua. 2 Samuel 5:12. Olha que lindo, olha que lindo. E entendeu Davi que o Senhor confirmara rei sobre Israel e que exaltara o seu reino por amor do seu povo. Então, por amor a Jerusalém,
Davi estava entendendo que Deus estava confirmando o seu reino. Claro, o homem vai ser levantado rei. Então, vai vir o sanguessuga, né, irmão? Mas Irão era mais rico do que ele. Mas Irão queria custear a obra. Irão queria bancar. Ei, Satanás. Satanás caiu por terra, como dizendo um irmão nosso. Olha lá. 1 Reis 5:1. Presta atenção. De novo. E enviou quem? Rei de quem? Eu tive que grifar aí para ficar na mente. Porque depois de 30, 40, 50 anos que você ouviu dizendo que era o diabo, irmão. Enviou Irão, rei de Tiro, os seus servos a quem? Salomão. No contexto aqui, Davi já estava morto. Então aqui já é Salomão, filho de Davi. Olha a vida desse homem. Esse homem viveu muito tempo e governou por muitas épocas. Então Davi morreu, ele era amigo de Davi. Então está aqui Salomão no cenário. E enviou Irão, rei de Tiro, aos seus servos a Salomão. Porque ouvira que ungiram a Salomão rei em lugar de seu pai? Em lugar de seu pai. Porquanto Irão sempre tinha amado a quem? Viu? Irão, rei de Tiro, que a religião diz que é o diabo, era amigo íntimo de Davi, amava Davi. Como o amigo que Davi tinha, chamado Jonatas, que era carne e unha, Irão também amava Davi. E aí Davi morreu. Salomão assumiu. Irão agora quer fazer o quê? A média com Salomão. Tem que continuar. Então vamos lá. Porque ouvira que ungiram, olha lá, como ele foi ungido para guardar o Monte Santo lá do Senhor, o rei de Tiro, Salomão também foi ungido para ser rei no lugar de seu pai. Porquanto Irão, rei de Tiro, sempre tinha amado a Davi. Vamos lá. 2:3, 1 Reis. Então Salomão, você sabia que Irão era até agiota? Irão, o homem era tão negociante, o homem era tão negociador, que até agiota o homem era. Olha lá, quer ver? Não estou inventando não, está na Bíblia. Então, Salomão mandou dizer a Irão. O que foi que Salomão mandou dizer a Irão? Bem sabes tu que Davi, meu pai, não pôde edificar uma casa ao nome do Senhor, seu Deus. Por causa de quê? Por causa da guerra com que o cercaram, até que o Senhor pôs os seus inimigos debaixo das plantas dos seus pés. Então, Davi, por causa da guerra, Davi era um homem violento, um homem da guerra, um homem que matava, tal e tal. Deus não quis que Davi construísse casa. O Monte Santo estava lá, guardado. Quem guardava era Irão, o rei de Tiro. A casa ia ser construída no Monte Santo, onde Irão guardava, por causa das pedras, por causa das riquezas e por causa da sabedoria. Então, Davi morreu, Salomão disse: mande avisar Irão. Então Salomão mandou dizer a Irão. Olha lá. O que foi que ele mandou dizer a Irão? 1 Reis 5, 7 e 8. E aconteceu que, ouvindo Irão as palavras de quem? De Salomão, muito se alegrou e disse: bendito seja hoje o Senhor, que deu a Davi um filho sábio sobre este tão grande povo. E enviou Irão a Salomão, dizendo: ouvi o que me mandaste dizer. Eu recebi a mensagem. Eu farei toda a tua acerca das madeiras de cedro e de cipreste. Então qual foi o recado que Salomão mandou para Irão? Quero madeira de cedro e cipreste. Ih, nome de estranho. Eu quero o melhor que você tem aí. Por quê? Porque eu quero construir uma casa para o Senhor. Tá vendo? Olha a relação aí. Eu votei, foi? Aqui. 1 Reis 5, 10, 11. Assim deu. Assim como Salomão pediu, Irão deu. Assim deu Irão a Salomão madeira de cedro, madeira de cipreste, conforme toda a sua. Tudo que Salomão pediu, Irão deu. Claro, irmão. Deu, mas, ó,
Visão política. E Salomão deu a Hirão 20.000 coros de trigo para sustento da sua casa e 20 coros de azeite batido. Isto dava Salomão a quem? A Hirão anualmente. Salomão ficou pagando imposto a Hirão. Olha a agiota aí. Eu vou te dar tudo que você me pediu, mas todo ano você vai ter que me retribuir. Ele era um homem de negócio. Por isso que ele começou a crescer e se exaltou. Então, anualmente, amado, Salomão, o rei Salomão, filho de Davi, ele pagava ao rei de Tiro impostos. Todo ano ele tinha que mandar lá os dízimos lá pro homem lá. Cadê o diabo? Cadê Satanás que é o do céu? Não está em lugar nenhum. Só está na mente do religioso. 1 Reis 5:12. Deu, pois, o Senhor a Salomão sabedoria como lhe tinha falado. E houve paz entre quem? Hirão e Salomão, e ambos fizeram o quê? Aliança, acordo. Agora aí o pimpino vai... Então o rei de Tiro, Hirão, era amigo de quem? De Davi, ele amava Davi. E depois ele começou a negociar com Salomão, filho de Davi. Fizeram acordo. Só que aí aconteceu uns imprevistos na caminhada. E é aí que começa a queda. Ó, querubim, como caíste do monte. Nós já lemos, né? Então não vou ler de novo. Mas é aí que você vai entender o processo da queda lá de Ezequiel 28, olha lá. Quer ver? Quer ver? Vamos chegar lá. 1 Reis 5, 17 e 18. E mandou o rei, Hirão, que trouxessem, olha lá, pedras grandes e pedras valiosas, pedras lavradas, para fundarem a casa. A casa lá é de Deus, amém? E as levaram os edificadores de quem? De Hirão. E os giblitas. E preparavam a madeira e as pedras para edificar a casa. Que casa? A casa de Deus que Salomão queria construir, que Davi projetou. Vamos lá. E Hirão está ajudando todo mundo aqui. Quer dizer, ele. Bom, aí vem a queda dele aí, ó. Ezequiel 26, porque aí pro 28 é fácil. Não olhou o contexto? Olha lá, Ezequiel 26. Começou aqui a decadência de Hirão, rei de Tiro. Filho do homem, visto que Tiro disse o quê? Contra Jerusalém. Quem lembra quando você lê lá nos textos lá antigos? Ai daquele que tocar na menina dos meus olhos. Está falando de quem? Está falando de quem tocasse em Jerusalém, irmão, naquele contexto. Ai daquele que tocar nos meus ungidos. Quem? Naquele contexto? Jerusalém. O povo de Deus lá daquela época. Então o rei de Tiro, ele teve paz com Salomão, fez acordo com Salomão, só que depois é aquele amigo falso que aproveita a oportunidade que você não está para começar por trás, ó. Pega na tua mão, te abraça e por trás vem a faca. Aí, olha ele aí. Começou a se corromper. Filho do homem, disse Deus, visto que Tiro, o rei de Tiro, Hirão, disse contra Jerusalém, está quebrada a porta dos povos. Olha o que foi que o rei de Tiro disse contra Jerusalém. Está quebrada a porta dos povos. Virou-se para mim, eu me encherei, agora que ela está assolada. Começou a se aproveitar da situação de Jerusalém, da decadência, da dificuldade, do aperto, do me ajuda que ajuda, está quebrada. Eu agora que governo nesse negócio, eu que vou me assentar no monte de Deus agora. Ezequiel 26, 3, 4. Portanto, assim diz o Senhor Deus, eis que eu estou contra ti, ó Tiro. Quem era rei de Tiro? Hirão. E farei subir contra ti muitas nações, como o mar faz subir as suas ondas. Como o quê? O mar faz subir as suas ondas. Aí nós vamos entender agora a questão do se assentar sobre os mares. Vamos lá. Elas, as nações, destruirão
os muros de Tiro e derrubarão as suas torres, e eu lhe varrerei o seu pó, e dela farei uma penha descalvada. Vou destruir Tiro e o rei com tudo dentro. Ezequiel 26:5. No meio do mar, lembra que ele disse lá no contexto? No meio do mar me assentarei. Olha o que Deus disse. No meio do mar virá, vai acontecer, né? Virá a ser um enxugadouro das redes, porque eu, o Senhor, falei, diz o Senhor Deus, e servirá de despojo para as nações. No meio do mar, vamos lá. 26:12. E roubarão as tuas riquezas, e saquearão as tuas mercadorias, e derrubarão os teus muros, e arrasarão as tuas casas agradáveis, e lançarão no meio as tuas pedras, e as tuas madeiras, e os teus... Pô, o que eu quero? Pô, ouro em pó, pedras preciosas, todo tipo de riqueza que ele tinha. Deus disse que ia jogar tudo dentro da água, dentro do mar. Ia perder tudo. Vamos lá. 26:13. E farei cessar o ruído... Opa. E farei cessar os ruídos das tuas cantigas, e o som das tuas harpas não se ouvirá mais. Ih, cadê agora o diabo passando e o som saindo? Era Irão, o rei de Tiro, que gostava de muita festa. Acabou, Irão. Hoje é festa lá no meu AP, ó. Já foi, acabou. Deus acabou com ele, destruiu. Aí. Tem alguma coisa a ver aqui com o diabo? Não, irmão. Aí, o que estava nele, os dons que estavam nele, o que ele gostava, música. Aí Deus disse, olha, tu é um homem alegre, gosta de festa, acabou a festa para você, acabou a farra. E farei cessar o ruído das tuas cantigas, e o som das tuas harpas não se ouvirá mais. Ezequiel 26:17. E levantarão a lamentação sobre ti, e te dirão, como pereceste, ó bem povoada e afamada cidade de Tiro, claro, que forte no mar. Por que essa cidade era forte no mar? Essa cidade, e os seus moradores, que atemorizava todos os habitantes. Irão, rei de Tiro, e os seus moradores atormentavam o resto do mundo. Vamos lá. Ezequiel 27:4-5. No coração dos mares... Ah, tu quer sentar lá no mar? Tu disse que vai colocar uma cadeira lá no meio do mar? Tá bom, então é pra lá que tu vai. Olha lá. Ezequiel 27:4-5. No coração dos mares estão os teus termos. Os que te edificaram, aperfeiçoaram a tua formosura. Fabricaram todos os teus... Olha a relação do mar com esse homem. Esse homem era dono de uma frota de navios, de barcos, de embarcações. Fabricaram todos os teus convéses de faia de Senir. Trouxeram cedros do Líbano para te fazerem mastros. Esse homem era poderoso na terra, no mar, onde você pensar. Vamos lá, tem mais. Ezequiel 27:6-7. Fizeram os teus remos de quê? De carvalho de Baçã. Os teus barcos fizeram-nos de marfim. Irmão, os barcos do homem eram feitos de marfim. De marfim, os barcos. Oh, meu Deus, uma lasquinha de marfim já, eu tô rico. Os barcos do homem, é por isso que ele era poderoso sobre os mares. Era uma marinha americana que governava lá os mares, mano. Olha lá. Aqui. Os teus barcos fizeram-nos de marfim, engastado em bucho das ilhas dos teus quiteus. Não sei o que é isso não, viu, irmão? Não sei o que é isso não. Mas estão entendendo a mensagem? Olha lá.
Aqui eram outros povos, né? Linho fino, bordado da onde? Não esqueça do Éder, viu? Linho fino, bordado do Éder, ele tinha. Era tu o quê? Meu amado, o linho fino, bordado do Egito, para ele, era cortina. Imagine você com um tapete Pérsia, né? O mais famoso aí. Para ele, era para entrar no banheiro. Linho fino bordado do Egito era a tua cortina, para te servir de vela para as embarcações. Azul e púrpura das ilhas de Elisar. Isso aqui tudo é cidade, irmão. Tudo povos. Era a tua cobertura. Vamos lá. Ezequiel 27, 16 e 17. Olha para isso, olha. A Síria negociava contigo por causa da multidão das tuas manufaturas. Pelas tuas mercadorias, davam esmeraldas, púrpuras, obra bordada, linho fino, corais e ágata. Tudo isso esse homem negociava. Esse homem tinha as nações aos seus pés. Judá era a terra de quê? Judá e a terra de Israel eram os teus o quê? Mercadores. Pelas tuas mercadorias trocavam o quê? Trigo, mel, azeite e... Quem trocou com ele? Salomão, né, irmão? Salomão trocou, pegou madeira de lá, pegou pedra e toma aqui azeite, toma aqui bálsamo, toma aqui mel. Ah, Judá e a terra de Israel negociava com ele, trocava. Ezequiel 27, 22 e 23. Os mercadores de Sabá e Ramá eram os teus mercadores em todos os seus mais finos aromas, em toda pedra preciosa e ouro, negociava nas tuas feiras. Arã, cidade. Iconé, não, e Arã, e Canaã, Arã, Cane e quem? Então o que é daqui? Uma cidade. Arã, e Cane e Éden, os mercadores de Sabá, Assur e Quilmade, negociavam. Então o que era Éden aqui? Uma cidade, irmão. Vamos lá. 27, 35 e 36. Todos os moradores das ilhas estão a teu respeito, cheios de espanto. E os seus reis tremeram sobremaneira e ficaram perturbados nos seus rostos. Os mercadores dentre os povos assobiaram contra ti. Tu te tornastes em grande espanto e jamais subsistirá. Vai morrer. E aqui nós encerramos, amado. Eu só coloquei esses dois textos de Pedro e Tiago para nós fecharmos, para ter um entendimento de tudo o que aconteceu. 1 Pedro 5, 6. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Esse homem, ele não se humilhou debaixo da potente mão de Deus. Então, ele não se humilhou, ele foi abatido. Não era Lúcifer, não era um diabo, um ser espiritual, era o rei de Tiro. Nós vimos nesta manhã, pela palavra de Deus, ele era um negociante e Deus o abateu porque ele não se humilhou. E eu deixo essa reflexão para o teu coração. Os humilhados, amado, Deus exalta, mas os soberbos, Deus abate. Paulo disse que orou 3 vezes pedindo ao Senhor para que tirasse o espinho da carne dele. Para quê? Para que ele não se exaltasse pelas excelências das revelações. Isso é a revelação de Deus que chegou na tua vida. Isso aqui não é para você se exaltar. Eu não estou pregando aqui para me exaltar. Eu estou pregando aqui no dom que Deus me deu para libertar as mentes das pessoas. Mas isso aqui não é para me exaltar. Os irmãos são inferiores, que o sistema religioso é tudo da perdição, nada disso. Nossa questão aqui é doutrinária.
Nossa luta não é contra pessoas, carne e sangue. É contra o sofisma e a altivez que se levanta contra o conhecimento da palavra de Deus. Deus te deu esse conhecimento, Deus está trazendo essas revelações da palavra para que você continue sendo humilde, porque quanto mais você é humilde, e vocês vão ver isso na minha vida, quando Deus, quanto mais me derramar, é sinal que eu estou andando certo. Porque no dia que eu me ensoberbecer, ela bate, irmão. Não tem jeito. Então vamos ser humildes para que Deus continue a derramar da sua graça e nos encher a cada dia, amém? Olha lá, encerra aqui, ó, Tiago, capítulo 4, versículo 6. Antes, ele dá maior graça. Portanto, diz quem? Deus. Portanto, diz, Deus resiste aos irão. Nabucodonosor, todo tipo de soberbos. Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Amém? Graça e paz. Igreja humilde do Senhor Jesus Cristo.